Bom, meu nome é Fernanda Roma, sou mestre em História pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente coordeno o Centro de Memória do Colégio Cruzeiro. Para quem não conhece, mais à frente eu vou fazer um breve resumo, mas antemão já adianto que é uma escola de origem alemã, no Rio de Janeiro, fundada por imigrantes em 1862. Né? Eu vou dividir esse trabalho em três momentos. A primeira fase, eu vou falar um pouquinho sobre as escolas como lugares de memória, a questão da identidade. No segundo momento, eu trago as escolas étnicas. E no terceiro momento, eu trago a história do Colégio Cruzeiro e como ele se tornou relevante para a minha pesquisa. Né? Esse trabalho faz parte da minha pesquisa de mestrado e o título é as escolas como lugares de memória, o potencial dos espaços escolares para a preservação da cultura escolar, das memórias e do processo de escolarização. Bom, o trabalho é baseado no conceito de lugares de memória de Pierre Nora, que se empenha em vincular as escolas enquanto lugares de memória. Ou seja, né, as escolas elas possuem uma grande parte da memória social em decorrência de seu cotidiano e de sua temporalidade, né? Ela representa o processo de aprendizagem através de elementos tais como normas, transmissões de valores, uniformes, brincadeiras, experiência de grupo, material didático e outros elementos que ganham sentido na relação social com o cotidiano. Isso que os muitos autores trabalham como cultura escolar, uma cultura que está inserida em todas essas instituições escolares, porém, com cada uma com sua especificidade, né? E isso mostra que as escolas, enquanto lugares de memória, elas podem ser ao mesmo tempo simbólico e material. Né? E o uso da memória, né, enquanto elemento essencial no processo da construção da identidade, pode ser compreendido a partir do seu resgate, pois ao resgatar as memórias, é possível, né, fazer com que a comunidade escolar possa relacionar suas experiências sociais, suas lutas no cotidiano, com experiências e com o cotidiano de diferentes épocas. Né? E essa transmissão da memória social, ela pode ocorrer por diferentes tipos de comunicação, seja escrita, seja oral, numérica, enfim. Dentre esses ritos, né, que a escola possui, ela se torna responsável por tecer identidades e organizar memórias. Eu trago dois trechinhos que eu acho que são importantes, né? O primeiro é do Nohar, que ele traz os lugares de memória, são museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações. Para ele, os lugares de memória nascem e vivem no sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. E o Legoff traz a questão da memória, que a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, seja individual ou coletiva. O segundo momento, eu trago as escolas alemãs no contexto histórico, né? É interessante quando você vai pesquisando que a igreja foi a primeira instituição que surgiu no núcleo central urbano dos imigrantes alemães no Brasil, inclusive na organização do espaço urbano em si, né? Posteriormente surgiram as escolas, os hospitais e outros elementos que foram compondo esse espaço. E é interessante que as escolas, né, elas desde o início tiveram uma ligação com as paróquias, né? Inclusive, os primeiros professores eram pastores e muitos deles vindo da Alemanha diretamente, né? E tais elementos são entendidos como características formadoras de identidade cultural e da história do lugar, de maneira que os moradores, né, eles foram construindo, além de um sentimento de pertencimento pelo lugar, né, pelo espaço que eles estavam construindo, né, também criaram vínculos entre a memória trazida do país de origem com memórias locais. Né? O Stuart Hall, ele não direciona o trabalho dele diretamente para a migração alemã, mas eu gosto do conceito dele de imigrantes em diáspora porque eu acredito que pode ser aplicado aos migrantes da, que vieram, né, dos estados alemães, né, e posteriormente da Alemanha unificada, né, que aportaram no Brasil em meados do século XX.
Isso porque seu termo se dá, pois há pouco ou nenhuma expectativa de retorno ao país de origem. Assim, os imigrantes constroem sua identidade a partir da combinação cultural do seu país de origem e do seu país de residência, que os acolheu, formando culturas híbridas. Né? Essas instituições, né, serviram de vinculadores e perpetuadores da etnicidade e foram utilizadas também como estratégia de construção de significado dotado de intencionalidade a favor de interesses de grupos sociais determinados. Os alemães, né, as escolas alemãs vieram a princípio, né, para suprir uma falta, uma necessidade de escolas públicas em número suficiente para atender a demanda dos imigrantes, né? Kreutz, ele apresenta, né, que em meados da década de 20, cerca de 80% da população brasileira era analfabeta, né? E esses imigrantes, eles carregavam em sua bagagem uma tradição cultural, uma tradição educacional muito forte. Então, eles chegavam no Brasil e não tinham escolas suficientes para os seus filhos, né? Então, eles acabam se juntando à comunidade que constrói por conta próprias escolas. Porém, é inegável que o investimento em instituições escolares por parte da comunidade também contribuiu para a preservação dos costumes e do idioma alemão no cotidiano. Né? Outro elemento que eu acho importante mencionar, né, que foi importante para a preservação da identidade étnica do grupo, foi a utilização do mesmo currículo nas escolas, né, alemãs no Brasil e das escolas na Alemanha, né, aprofundando ainda mais as diferenças com as escolas públicas brasileiras. Ao longo da década de 30, né, o Brasil viveu a chamada Era Vargas, com Getúlio Vargas no poder. Né? Nessa fase, o Brasil viveu um clima autoritário, de grandes mobilizações políticas, ideológicas, um clima nacionalista. Enfim, nessa fase, o Brasil viveu, né, o Estado Novo, decretado em 1937, foi até 45, e os alemães e os descendentes viveram um período de intensa perseguição. Né? Eles eram vistos como uma população problemática e excessivamente alemã. Por quê? Porque eles não deixaram de manter sua cultura. Eles brigavam por ela, eles mantinham sua cultura, sua língua, e isso para o governo era uma afronta, eles eram considerados perigosos, né? E volta ao termo perigo alemão, que ficou muito aparente durante a Primeira Guerra, esse termo volta, né, junto com as perseguições. Né? E a tensão entre o grupo étnico e Vargas resultou numa campanha de nacionalização forçada que culminou em 1938 com um decreto conhecido como Lei da Nacionalização, que passava a considerar qualquer referência à Alemanha a propaganda nazista. Logo, as chamadas escolas estrangeiras foram fechadas ou obrigadas a nacionalizar. O que isso quer dizer, né? As escolas modificaram seus currículos, professores de origem estrangeira foram dispensados, materiais didáticos foram confiscados, foram implementados regras, né, momento cívico, o Dia da Bandeira, tudo que fizesse referência ao nacional, ele era valorizado, ele era imposto, né? Enfim, eu trouxe um recorte de jornal do Globo de 42, que conta, né, que a escola alemã voltou a funcionar depois de um tempo fechado, que conta justamente que os professores, né, de origem alemã, né, brasileiros foram demitidos. Para exemplificar um pouco o que eu falei. Bom, o terceiro momento eu vou explicar um pouquinho, né, da memória escolar do Colégio Cruzeiro e vai exemplificar tudo isso que eu tenho falado, que eu venho falar desde o início da apresentação, né? A criação do Colégio Cruzeiro está ligada diretamente à colônia alemã no Rio de Janeiro, né? Os primeiros imigrantes que chegaram, se estabeleceram no Rio, entre 1808 e 1822, eles vieram atraídos, né, pela abertura dos povos às nações amigas, né? O que aumentou a parte comercial, enfim, iniciou assim um novo projeto, uma nova trajetória, né, uma nova oportunidade para esses imigrantes em nosso país, né? Os imigrantes dos estados germânicos, eles trouxeram suas tradições culturais, uma delas que eram as práticas escolares, né?
Logo, com o objetivo de proporcionar uma educação adequada a seus filhos e a busca de um espaço que resguardasse a cultura de origem, nascia em 1862 a Deutsche atual Colégio Cruzeiro, uma escola urbana para ambos os sexos e, e sem distinção de religião, né? A trajetória da escola está intimamente ligada à fundação da Sociedade Alemã de Beneficência, fundada em 1844, né? E ela foi formada, né, por imigrantes e teuto-brasileiros que, em sua maioria, eram pertencentes à comunidade evangélica luterana. Sempre você vai observar, pode observar que a igreja ela esteve muito ligada na origem das escolas, nos hospitais também, é possível ver nos arquivos essa ligação, né? E a sociedade tinha o objetivo, né, de amparar e assistir esses recém-chegados, né, nas primeiras dificuldades para se adaptar, né? E desde a sua fundação até 38, com o início do processo de nacionalização, a escola tinha como língua oficial o alemão, mas o português era ensinado de forma obrigatória a fim de estabelecer uma ligação, uma boa relação, né, Brasil e Alemanha. O currículo das escolas era diferente das escolas públicas brasileiras, como eu já mencionei, e essa diferença foi um elemento cultural que contribuiu muito para a manutenção da identidade cultural germânica. Inclusive, o documento da fundação da escola, né, por exemplo, cita o ensino de língua alemã como um elemento integrador e um importante símbolo de identidade étnica. Mas um período difícil para a comunidade alemã foram, né, os anos da Segunda Guerra, né, e suas consequências. Na escola não foi diferente, assim como a sua mantenedora, a atual Sociedade de Beneficência Humboldt, elas foram nacionalizadas. A escola alemã foi renomeada para Colégio Humboldt, mas mesmo com a mudança, a troca de direção, o Ministério da Justiça e de Negócios Interiores da época, que decidiam isso, né, em 42, interdita a fundação, a sociedade e, consequentemente, a escola. Né? Durante 5 meses, a escola permaneceu fechada em um processo de reestruturação e volta a abrir, né, 5 meses depois, com 190 alunos, mas mudado com um novo modelo educacional que extinguiu qualquer referência à nacionalidade e à língua alemã. Bom, em busca dessa aproximação, né, em 48, após, né, a guerra, enfim, em 48 o ensino de língua alemã é introduzido como forma optativa, né, que foi a primeira medida bem sucedida no pós-guerra, e na década de 70 volta a ser obrigatório. Né? Eu trouxe 3 exemplos de atividades que ocorrem hoje, que são exemplos dessa aproximação com a Alemanha. O primeiro é a entrega do Stutz, que é um cone colorido feito pelos alunos, com doce, material escolar, brinquedos, que os alunos da Alemanha também recebem quando eles passam de um ano para o outro, que é importante para o crescimento deles, né? Educacional, e eles mesmos que fazem, então eles se aproximam dos alunos da Alemanha, né? O Cortejo da Lanterna, que é uma outra tradição, que é uma procissão inspirada no desfile realizado no dia de São Martin, na Alemanha, comemorado em novembro, e os biscoitos de Natal, né, que eu não vou pronunciar esse nome, mas eles são famosos, mas são famosos muito em filmes americanos. Inclusive no Shrek tem um personagem que é o biscoitinho de Natal, né? Mas ele é uma tradição alemã. Então, as crianças, quando fazem os biscoitos, assim como fazem as lanternas, as chitups, eles conhecem, né, a história, né, da tradição. Então, eles se aproximam com a Alemanha, a esse elo cultural entre ambos os países. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço quem, né, quem está assistindo e agradeço a participação nessa jornada. Muito obrigada.